Olá, tudo bem? Estamos aqui de volta hoje aqui para completar o estudo do milênio, né? A parte um. Agora nós vamos estudar a parte 2, porque nós já sabemos que vamos ficar 1000 anos lá no céu. Aprendemos no estudo passado que vamos ficar e gozar desse momento especial de 1000 anos. Mas hoje nós vamos aprender que nós vamos gozar também da eternidade. Ou seja, lá no céu é só um período de 1000 anos e aqui vai ser para todo sempre. Então hoje esse tema realmente vai impactar muito a sua vida, porque é a maior esperança de todo cristão, de todo bom servo de Deus, acreditar que existe um céu, que existe uma ressurreição, que Jesus vai voltar nas nuvens dos céus, que Deus vai me levar para um lugar melhor do que esse lugar que eu estou vivendo hoje. Então, para isso, eu tenho que entregar meu coração para Jesus. Amigo, esse tema realmente vai modificar sua forma de ser, com certeza absoluta, a sua forma de pensar das coisas desse mundo, porque eu tenho certeza que existe coisa muito melhor para você e para mim do que o que nós estamos vivendo. Muito bem, então agora nós vamos entender como é o céu. Como que será esse céu? Na verdade, eu acredito que esse é um dos estudos de maior esperança e de maior fé, porque imagina só, alguém acreditar que existe um lugar, um paraíso. Você sabe que quase todas as religiões, elas têm diferentes doutrinas, mas se tem uma doutrina, ainda que seja errada a forma de pensar, elas se batem bastante. Quase todas as religiões, elas acreditam que existe um paraíso, que existe um céu, que existe um lugar bom, um lugar onde vai ter muita felicidade, um lugar onde você vai desfrutar de momentos maravilhosos. Então, aqui hoje, nesse estudo direto na Bíblia, você vai entender como é basicamente o céu, porque na verdade esse estudo não é um estudo que tem muitas coisas dizendo, detalhando, porque até hoje ninguém nunca viu o céu, ninguém nunca mandou um selfie dizendo assim, olha, eu estive aqui no céu, é um lugar bonito, um paraíso, um lugar perfeito. Não, nós temos que entender pela luz da Bíblia, e a Bíblia não deixa assim tão claro. Sabe por que não deixa tão claro? Porque é pela fé que você vai herdar o reino de Deus. Então vamos para a Bíblia, vamos começando a leitura. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Ok, então aqui você percebe que a Bíblia está mencionando que existe três céus, ou seja, o primeiro céu é esse atmosférico que a gente está vendo aqui, as nuvens, as estrelas, ou seja, essa parte aqui que a gente está vendo, o que você visualiza, ok? Mas tem também esse espaço, né, que é entre essa parte que você visualiza e essa parte de escuridão, que é o segundo céu. E o terceiro céu, automaticamente, é o celestial, onde nós queremos morar. Ou seja, é esse o estudo que nós vamos fazer agora, entender esse céu celestial, onde nós iremos morar. Como será esse lugar? Porque nós aprendemos no estudo passado que essa cidade, o céu, onde nós vamos passar 1000 anos, também ela vai descer e vai ser aqui. Então, para isso, nós precisamos entender algumas curiosidades sobre o céu. E a Bíblia diz em 1 Coríntios, é o texto que nós vamos ler agora, que o olho nunca viu, o coração nunca sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Ou seja, onde nós iremos morar é algo assim nunca imaginável, nunca visto, nunca pensado e nunca sonhado, porque vai ter muita surpresa lá no céu. O lugar para onde você vai morar, amigo, os seus olhos nunca viram, o coração nunca sentiu de ninguém aqui nessa terra, ou jamais sonhamos com algo parecido. Então, eu acho que vale a pena você se esforçar para você ganhar a sua salvação, porque a salvação ela é individual. Eu não posso ganhar por você, você não pode ganhar a minha salvação, ou seja, é você e Deus, é a sua amizade com Deus. Então vamos lá para a Bíblia para a gente entender um pouco mais desse lugar onde os olhos nunca viram, o coração nunca sentiu e o que Deus tem preparado para mim e para você. Apocalipse 21 e o verso 4. Eles enxugará dos olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Isso não vai ter lá no céu. Você percebeu que não vai ter lágrima, não vai ter tristeza, não vai ter dor, não vai ter solidão, não vai ter angústia, não vai ter caixão mais, não vai ter lágrima e tampouco vai ter separação. Vamos ler aqui uma outra passagem da Bíblia que você vai entender que também não vai haver isso lá no céu. Apocalipse 21 e o versículo 1. E então viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Parece que não vai haver mar. Algumas pessoas usam alguns textos da Bíblia para dizer não, literalmente não vai haver mar. Ou seja, outras pessoas dizem assim, não vai haver multidão, porque lembra que na Bíblia diz, em Apocalipse, que a palavra água, lá em Apocalipse 15, que é multidão, quer dizer, então,
algumas pessoas fazem uma conotação dizendo assim, não vai haver muitas pessoas. Mas lembra de uma coisa, João, quando ele foi escrever esse livro na ilha de Patmos, ele estava isolado das outras pessoas pelo mar. Ou seja, ele foi separado pelo mar, ele não via seus familiares, seus amigos, seus entes queridos, porque ele ficou preso. E no mar era a divisão, e ele não podia atravessar para ver as pessoas que ele amava ou sair daquele local por causa que ele ficou preso no mar. Ou seja, ficou preso numa ilha e o mar o separava. Quando a expressão da Bíblia diz não vai haver mais mar, ou seja, não vai haver mais separação, não vai haver mais, ou seja, distanciamento entre as pessoas, todos nós vamos viver no mesmo lugar e viver para todo sempre. Então no céu não vai haver distanciamento, no céu não vai haver tristeza, não vai haver lágrima, não vai haver dor, não vai haver separação, não vai haver caixão e não vai haver tristeza. Vamos continuar na Bíblia, ver o que tem, o que não tem lá no céu? Apocalipse 22, versículo 5. Não haverá mais noite e não precisarão de luz de candeia, nem de luz do sol, pois o Senhor Deus iluminará e eles reinarão para todo sempre. Olha só, também não vai ter lua, não vai ter sol, não vai ter estrela. Por quê? Porque essa luz, a luz que nós vamos ter dentro desse lugar, vai ser a luz de Deus. Então lá no céu também não vai ter luz. Olha que coisa fantástica. Eu posso até imaginar, tentar imaginar, você deve também estar tentando imaginar. Como será isso? Não ter lua, não ter sol, não ter estrela, não ter escuridão. Porque a própria luz de Deus vai clarear esse lugar onde você vai morar, ok? Vamos ver o que é que tem e o que é que não tem nesse lugar. Isaías 65, verso 25, diz assim: o lobo e o cordeiro comerão juntos, e o leão comerá o feno como o boi. Mas o pó será a comida da serpente, ninguém fará nem mal, nem destruição em todo o santo monte, diz o Senhor. Olha só aqui, meus amigos. Lá no céu, os animais vão estar juntos. Então, se você tinha essa curiosidade de saber se lá no céu ia ter animais ou não, vai ter. Só que é o seguinte, eles não vão ser mais selvagens. Eles vão brincar com as crianças. Você vai poder brincar com o leão, com o leopardo, vai poder correr com o urso. Imagina só. E eu até imagino que haverá também outras espécies de animais. Mas a Bíblia está dizendo aqui que esses animais, sim, eles vão para o céu. Você que sempre teve essa curiosidade de saber se haverá animais lá no céu, vai ter animais sim. Mas o mais bonito de tudo é que nós vamos poder estar com eles assim, brincando, sem eles fazerem nenhum mal contra nós e nem muito menos o ser humano fazer alguma coisa contra eles, ok? Então vamos ver o que ainda tem dentro desse lugar. Apocalipse 22, o versículo 1. E então o anjo me mostrou o rio da água da vida, que, claro como um cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. No meio de sua, versículo 2, no meio da sua rua principal da cidade, de cada lado rio estava a árvore da vida, que frutifica 12 vezes por ano, uma por mês. As folhas das árvores servem para a cura das nações. Olha só aqui, eu falei assim, e o que ainda tem mais? Eu imagino que são tantas coisas, porque a Bíblia deixa bem claro que o olho nunca viu, o coração jamais sentiu, é o que Deus tem preparado para nós. Agora aqui, a Bíblia está dizendo que haverá um rio que sai do trono de Deus e que corta toda a cidade santa. Você pode imaginar isso? E a Bíblia diz que também haverá uma árvore que faz como fosse uma copa por sobre esse rio, e essa árvore dá um fruto, e é um fruto mensal, diferente. Eu imagino, vamos imaginar aqui na nossa cabeça finita, né? Esse mês vai ser uva, mês que vem vai ser maçã, o outro mês vai ser pera, melancia e assim sucessivamente. Essa é a minha imaginação humana, mas é claro que esses frutos serão totalmente diferentes do que a gente pode imaginar, do que eu posso pensar. E a Bíblia deixa bem claro que serão frutos diferentes para não ser repetitivos. E as folhas serão para a cura das nações. Ou seja, Deus está querendo dizer assim que você não vai adoecer, que você não vai precisar de hospital e tampouco vai precisar de médicos, ok? Então vamos aqui avançar e entender um pouco mais desse lugar fantástico que nós vamos viver para todo sempre. Isaías 65, versículo 21. Construirão casas e nela habitarão, plantarão vinhas e comerão do seu fruto. Já não construirão casas para outros ocuparem, nem plantarão para que outros comem. Pois meu povo terá vida longa com as árvores e os meus escolhidos esbanjarão o fruto do seu trabalho. Você que gosta de trabalhar, ou você que não gosta de trabalhar, no céu nós vamos trabalhar também, mas não vai ser uma coisa exagerada. Nós vamos plantar para nosso próprio consumo, ou seja, nós vamos fazer nossas casas para a nossa própria vida. Você deve dizer assim, mas Jesus não fala lá em São João que ele não se turbe o vosso coração, São João capítulo 14,
Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu não vou teria dito. Pois é, eu imagino que essas casas que Jesus já preparou, vai ser pelaquela primeira fase, os 1000 anos, porque lá no céu nós vamos desfrutar somente. Mas, quando a cidade santa descer, a Bíblia está deixando bem claro que no livro de Isaías nós vamos trabalhar, plantar, nós vamos colher e nós vamos construir casas também, mas não é para ninguém, não é para negócio, não é para ganância, só para a gente usufruir dos benefícios celestiais que Deus deu para cada um de nós. Então vamos aí completando esse estudo para você poder entender um pouco mais desse lugar maravilhoso. Isaías 65, o verso 17. Pois vejam, criei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. E eu tenho certeza que você tem essa curiosidade também, de saber como é que vai ser as lembranças. Será que eu vou me lembrar do meu passado, das coisas erradas que eu fiz, das pessoas que eu fiz maldade, mas Deus teve misericórdia de mim e eu ganhei a salvação, das pessoas que eu planejei, fiz coisas erradas, que eu falei mal, e aquela pessoa tá ali, daquela que também falou mal de mim, e nós vamos conviver e viver juntos? Olha só como Deus é bom. Deus não vai deixar lembranças alguma. Ou seja, também Deus não vai deixar você viver num paraíso que você vá se lembrar das pessoas que não estão ali, que perderam a salvação. Ou seja, as coisas ruins, as coisas que não, ou seja, que não vão somar nada na sua vida, Deus vai tirar da sua mente. Agora, deixa eu te fazer um desafio para você pensar. Imagina aí, você ficou viúvo, você se casou com outra pessoa, essa pessoa também foi para o céu, e o seu antigo cônjuge também ganhou a salvação. Os três no céu. Quem vai ficar com quem? Quem vai se lembrar das memórias? Então, essas são coisas que não têm resposta, mas a Bíblia diz que as coisas ruins vão ser tiradas da nossa mente. Ou seja, todas as memórias ruins vão sair da nossa mente. Eu sei que você com certeza absoluta tem esse questionamento também. Como ficarão as memórias? Mas a Bíblia deixa bem claro que Deus vai deletar todas as memórias negativas, ou seja, de coisas ruins que nós fizemos. Então, amigo, aqui foi apresentado para você uma pequena parcela do como vai ser o céu. Sabe por que eu digo pequena parcela? Porque a Bíblia não diz muitas coisas sobre o céu. Diz bastante, mas não o suficiente para matar nossas curiosidades. Ou seja, não importa como é que vai ser lá, não importa se vai ser assim, se vai ser assado, porque eu tenho certeza absoluta que o que Deus tem preparado para mim, como o primeiro versículo que nós lemos, é muito mais especial do que eu posso imaginar. Ou seja, o mais importante é eu entregar minha vida para Deus e buscar minha salvação, buscar o reino de Deus e entregar meu coração para Deus, porque tudo que eu construí nessa terra, tudo é vaidade, vai ser tudo destruído, porque o que Deus tem para mim é muito melhor do que eu planejei, do que eu sonhei para essa terra. Então, foca o teu sonho no céu, nas mansões celestiais, na vida eterna, que eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai ser completamente diferente. Então, amigo, se você gostou desse estudo, por favor, compartilhe aí com o maior número de pessoas possíveis, que eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aprender de como será esse lugar eterno. Nunca esqueça que vai ser eterno, nunca mais maldade, nunca mais sofrimento, nunca mais dor, nunca mais angústia. Nós vamos viver nesse lugar para todo sempre. É o lugar celestial que Deus escolheu para você.